pequena vila de Verdeluz havia uma velha casa de pedra que todos evitavam. A construção, coberta de trepadeiras e musgo, pertencia a um senhor solitário chamado Alberto. Ele era conhecido por sua aparência estranha e pelos mistérios que cercavam sua residência. Conforme os rumores, era assombrada por entidades que sussurravam durante as longas noites. Alberto tinha um gato preto chamado Nocturno, cujos olhos brilhavam como lanternas na escuridão. Diziam que ele era um guardião de segredos obscuros, capaz de ver o que os humanos não podiam. Ao lado de Nocturno havia uma coruja enorme, com penas tão escuras quanto a noite, que parecia observar tudo com um olhar penetrante. Os moradores da vila juravam que, em certas noites, ela soltava um grito aterrador que ecoava por entre as árvores. Uma noite, enquanto a lua cheia iluminava a casa de Alberto, um grupo de jovens decidiu se aventurar perto do local. Movidos pela curiosidade e pela bravura, aproximaram-se da cerca emaranhada que cercava o quintal. O vento soprava, trazendo um cheiro de terra molhada, um leve odor de desespero. Ao se aproximarem da porta, uma sombra passou rapidamente pela janela. Era Nocturno, que parecia alertar seu dono sobre a presença dos intrusos. Alberto, já acostumado a viver em solidão, ficou em silêncio, observando os jovens com um olhar penetrante. A coruja, empoleirada em uma das janelas, emitiu um grito agudo que fez os jovens estremecerem. "Vamos embora", sussurrou uma das garotas, mas os outros desafiadores insistiram em continuar. Ao invés de recuar, eles começaram a chamar por Alberto, zombando dele e de sua casa. Naquele momento, o chão sob seus pés tremeu levemente, como se a própria casa estivesse se irritando com a intrusão. Um uivo distante ecoou pela floresta, seguido por outros, formando um coro sinistro. Os jovens trocaram olhares nervosos e a adrenalina começou a fluir. Alberto, ao ouvir os gritos e o barulho, decidiu que era hora de agir. Ele abriu a porta lentamente, revelando-se com um semblante sério, quase espectral, sobre a luz da lua. "O que deseja?" Sua voz era profunda e grave, como se carregasse o peso dos anos. Um dos rapazes, sentindo-se corajoso, tentou se impor. "Estamos aqui para te desafiar, velho." "O que há de tão assustador nessa casa?" Nesse instante, Nocturno saltou do parapeito, aterrissando suavemente ao lado de Alberto, enquanto a coruja, com um movimento majestoso, voou em círculos acima deles. O uivo dos lobos se aproximava, ecoando de forma mais intensa. "Vocês não compreendem." Alberto começou, mas antes que pudesse terminar, os jovens foram interrompidos por um rugido ensurdecedor que ecoou na floresta. Os lobos apareceram, suas silhuetas se destacando contra a luz da lua. "Olhos brilhantes como estrelas!" Os jovens aterrorizados tentaram correr, mas a figura de Alberto parecia ter o poder de prendê-los. Nocturno, com um movimento ágil, posicionou-se à frente deles, enquanto a coruja observava de cima, como uma sentinela da noite. Os lobos avançaram e os jovens perceberam que não era apenas um bando comum, eram criaturas com uma aura sobrenatural, como se fossem guardiões da casa e dos segredos que ela continha. "Esta casa protege o que é sagrado e o que é esquecido", disse Alberto, a voz agora ressoando com um tom etéreo. "Se vocês desejam desafiar o desconhecido, devem estar prontos para enfrentar as consequências." Os jovens, paralisados pelo medo, olharam para os lobos, que agora pareciam ser uma extensão da própria casa.
O uivo da matilha ressoava, e a escuridão se tornava cada vez mais opressiva. Confesso que isso me deixou com medo. Os pelos do meu braço chegaram a arrepiar. Finalmente, a coragem dos jovens se desfez, e eles começaram a recuar, correndo para longe, deixando para trás os sussurros da noite e o olhar fixo de Alberto, Nocturno e a coruja. Naquela velha casa de pedra, o silêncio voltou a reinar. Alberto fechou a porta, e a coruja pousou novamente na janela, observando a escuridão enquanto os lobos se afastavam. Nocturno se espreguiçou e se acomodou aos pés de seu dono. E assim, a lenda da casa assombrada de Verdeluz continuou, alimentada por medos e histórias sussurradas, sempre guardada por Alberto, seu gato preto e a coruja que observavam a noite e seus segredos. E você tem coragem de passar uma noite nessa casa? Escutou esse barulho?